Bom dia, irmãos. Que a paz esteja conosco. Hoje vamos prosseguir na nossa leitura de 1 Coríntios. E hoje vamos ler um capítulo bem conhecido, bem famoso, de todo mundo, na verdade, não só nosso, mas de qualquer um que já tenha frequentado um casamento evangélico, que é 1 Coríntios 13. Então a gente vai ler o capítulo todo, porque ele é curtinho, ele só tem 13 versículos. E vamos meditar aqui no que Paulo tem a dizer a esse respeito. Então o texto diz o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não age de forma inconveniente, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém. Bom, eu antes de começar aqui, eu queria desconstruir algumas ideias a respeito desse texto, que talvez os irmãos não tenham, mas eu confesso que eu tive, de tanto a gente ler, eu já falei isso aqui, de tanto a gente ler os capítulos e às vezes os versículos de forma isolada, às vezes a gente perde a gente não tem a impressão, a gente não percebe que às vezes existe um encadeamento de ideias, ao longo de vários capítulos. Então, por exemplo, a gente tem o costume de ler 1 Coríntios 13 separado, e a gente se foca muito na questão do amor. E por falar de amor, como eu disse, geralmente é o tema recorrente de casamento, E talvez até de forma um tanto quanto até inconsciente, talvez se alguém perguntar você responda diferente, mas talvez até de forma inconsciente a gente acaba associando esse amor aqui a como se fosse assim, o amor conjugal perfeito, Porque a gente ouve tanto isso num contexto de casamento, que quando a gente lembra de 1 Coríntios 13, a gente só lembra, está falando do amor. Que amor? O amor perfeito entre um homem e uma mulher, o amor cristão, É o casamento cristão. E acaba que isso também se confunde com outras questões, porque, por exemplo, na nossa linguagem, no português, e não só no português, mas em muitas outras línguas, amor é um negócio tão abrangente, que a gente fala, eu posso estar falando de amor, mas eu estou falando do meu amor pela minha mulher. Outro está falando de amor, mas está falando do amor da pessoa pelo filho. O outro está falando de amor, mas está falando de um amor muito genérico, tipo o amor pela humanidade, Mas não são a mesma coisa, Quando a gente compara mesmo
detalhadamente, a gente percebe que, de fato, o amor de um homem por uma mulher não pode ser comparado ao amor de alguém pela humanidade, né? É totalmente diferente. E é interessante que no grego, isso inclusive, achei muito interessante descobrir isso, não existe isso no hebraico, mas no grego sim. O grego diferencia esses amores. Tem inclusive um livro, que eu particularmente não li ainda, mas está lá em casa para ler, do C.S. Lewis. E o nome do livro é Os Quatro Amores. E ele faz justamente essa comparação, né, entre os 4 tipos de amor que são apresentados na Bíblia grega, né, nas escrituras gregas, diferenciando o que é o amor de uma pessoa pela outra, que não tem nenhum tipo de relação afetiva familiar, por exemplo, né? O amor de uma mãe para um filho, o amor de um homem para uma mulher. Ele vai fazendo essa distinção, e eu não li, mas todo mundo fala muito bem desse livro, e ele aprofunda bem nesse ponto, né? Então, são essas duas coisas. O primeiro é que a gente tem que entender que esse amor aqui vai além do amor do casamento, da cerimônia. A gente vai perceber isso aqui ao longo do texto. E também perceber que o capítulo 13 está entre o 12 e o 14 propositalmente, né? Paulo escreveu nessa sequência porque é como se ele desse uma pausa no capítulo 12 para falar sobre isso aqui, para introduzir o que ele vai falar no capítulo 14. Então ele retoma algumas coisas que ele falou no capítulo 12 e ele vai adiantar ou preparar para algumas coisas que ele vai falar no capítulo 14, né? Então, para quem de repente acordou agora, né, a mente ainda não está muito no lugar assim e tal, só para te contextualizar, lembrar, no capítulo 12 Paulo falou sobre dons, né? Capítulo 12 toda falando sobre dons, sobre como o uso dos dons na igreja deve ser, como cada um tem que entender que tem a sua parte no corpo de Cristo, no exercício dos dons e tal. Aí no final do capítulo 12 ele diz assim: mas agora eu vou falar com vocês sobre algo mais excelente, né? E aí ele vai começar a falar sobre isso. No capítulo 14 ele vai voltar a falar sobre dons, mas ele vai falar especificamente sobre o dom de profecia e o dom de línguas. Ele vai se ater, né, a ordem no culto, né, como o culto deve acontecer, e ele vai falar sobre esses 2 dons. Então, quando ele inicia aqui, e ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, existe controvérsia a respeito disso, nem todo mundo concorda, mas eu particularmente acho que existe uma conexão muito forte entre o que Paulo fala no capítulo 12 dos dons de línguas. Ele usa no plural, né? Ele não fala do dom de língua ou dom de uma linguagem, né? É interessante que no grego, inclusive, às vezes as nossas Bíblias traduzem assim, dom de línguas, mas no grego traduz as duas palavras estão no plural, dons de línguas, né? E quando ele chega e fala que, e aí é aquela história, alguns entendem isso como uma coisa meio poética, né? Quando ele está falando, não, que ele está falando de dons de homens e de anjos, ele na verdade está sendo poético aqui, do mesmo jeito que ele está sendo poético quando ele fala que serei como um sino que ressoa, né? Como o prato que retine. Mas é muito interessante que lá no capítulo anterior ele fale de dons, de línguas, e aqui ele diga que ele faça uma distinção entre 2 tipos de línguas, né? Ele fala línguas dos homens e as línguas dos anjos. Obviamente que as línguas dos homens a gente sabe do que ele está falando, mas o que seriam as línguas dos anjos, né? Então, alguns estudiosos, e eu particularmente eu acho que isso está certo, eles dizem o seguinte, que as línguas dos homens, como a gente já imaginaria, é o português, o inglês, o grego, o hebraico, né? E as línguas dos anjos são aquelas línguas que se fala, né, pelo dom do Espírito, e que a pessoa não sabe o que ela está falando, e que Paulo depois inclusive vai dizer, aquele que fala essa língua edifica só a si mesmo, porque nem ele não sabe o que ele está falando, né? É uma edificação espiritual. É o que a teologia chama de língua estática, né? É uma língua estática não no sentido de parada, é estática no sentido de êxtase. É
É uma língua que vem no momento de êxtase espiritual, não é uma coisa consciente, né? É algo que vem do Espírito Santo e a pessoa fala. Então, atribuem essa ideia, né, de que as línguas dos anjos seriam essas. E é interessante que ele cite também aqui a questão da língua dos homens, porque a gente sabe que lá em Atos 2, quando o Espírito Santo vem pela primeira vez, o que acontece não é, ou pelo menos não aparentemente, não é, as pessoas não falam em línguas estranhas, elas falam em línguas conhecidas, né? Cada um falava e os outros entendiam, né? Existe esse questionamento, será que eles falavam na língua? Será que eles falavam uma língua estranha e de repente a pessoa ouvia? Isso é um detalhe técnico. O importante é, quando eles falavam, as pessoas ouviam em suas próprias línguas, né? E a gente até outro dia falou sobre isso aqui, acho que eram 15 idiomas ali, 14, né? Que foram falados ali naquele momento. Então, dando até a entender o seguinte, olha, se Deus precisar, Ele pode te fazer falar numa língua humana também, né? Inclusive no sentido talvez até mais de evangelização, né? De proclamar as verdades de Deus, como foi o caso mesmo ali de Atos 2. Mas existe também a questão do falar nas línguas dos anjos, né? E que são essas línguas que... e a gente vai tratar mais sobre isso no capítulo 14, não vou entrar muito nesse detalhe, mas ele vai falar, inclusive, que fala diretamente a Deus, né? Então a gente percebe que não é uma língua comum, né? Então ele disse, se eu falar essas línguas todas, e se eu não tiver amor, eu vou ser como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Prato aqui não prato de comida, prato de... aqueles pratos, né? Existe um outro nome para isso. Símbolos, né? Acho que até as traduções mais antigas traduzem como símbolos, né? Como um símbolo que retine. E eu falei sobre a questão aí das diferenças de amores, dos tipos de amores que o grego traz. E é óbvio que aqui, a gente meio que sabe isso, que ele está falando aqui do ágape, né? Ou do agape, dependendo de como se aprenda aí a palavra. E essa palavra, vou falar ágape porque é mais fácil, eu sempre ouvi assim, o que é o ágape? Ágape é o amor de Deus, né? Não está errado, mas compreenda que o ágape não é um amor sobrenatural, certo? O ágape não é, tipo assim, não, só existe o ágape se Deus vier e trouxer do céu o ágape, porque o ágape está no céu, não é isso. Inclusive esse termo ágape, ele não é um termo cristão, ele é um termo normal da língua, né? Inclusive acho que até hoje, não tenho certeza, mas acho que até hoje essa palavra existe no grego moderno, né? Mas naquele tempo, nos tempos bíblicos, isso é que é mais importante para a gente saber, o ágape grego, ele tinha um sentido de preferência. Então, quando alguém dizia assim, claro, na língua dele lá, né? Mas ele dizia assim, eu agapau você, né? Eu tenho ágape por você. Então, ele meio que está dizendo assim, eu tenho uma preferência especial pela sua pessoa, né? E outros significados também são agregados a esse. E o detalhe é que lá da fonte que eu peguei lá, um dicionário antigão que tem, o cara falava que até no tempo dos escritores clássicos, Platão, aquele pessoal bem antigo lá da filosofia, eles já usavam essa palavra com esse sentido. Então, assim, só para deixar claro que não é um sentido que o cristão deu, né? É um sentido da própria língua. Então, tinha esse sentido de preferência e tinha um sentido também de demonstração de boa vontade. Então, quando alguém dizia que tinha ágape por alguém, é porque ele estava demonstrando boa vontade em relação àquela pessoa, né? No sentido de, quando a gente trata com má vontade, a gente não quer saber o que a pessoa tem para falar. Hã? Como? Jesus em relação a João. Explica melhor, porque eu não entendi. João diz que ele é o apóstolo amado, né? Tinha uma preferência. Ah, entendi. Poderíamos, né? Interessante isso aí, não pensei nisso. Inclusive o termo que ele usa de o discípulo amado, né? É óbvio que a gente não acha que João era tão besta a ponto de achar que Jesus só amava ele, né?
porque ele mesmo escreveu, Deus amou o mundo de tal maneira, né? Mas é interessante mesmo esse sentido, né? De ele dizer, não, eu estou dizendo que Jesus, eu sou discípulo amado porque Jesus tinha uma preferência por mim, né? Pelo menos ele achava que tinha, mas pelas passagens a gente percebe realmente que João tinha uma relação mais íntima com Jesus, né? Alguns acham até que eles tinham um parentesco, né? Existe um parentesco entre eles, talvez de primo, alguma coisa assim. Bom, mas então, eu quero deixar claro essa questão da definição do amor aqui, para que fique muito óbvio, e que vocês não esqueçam nunca disso quando vocês forem ler de novo 1 Coríntios 13, que aqui o amor, esse amor, não é, por um lado, não é um amor divino, que só existe em Deus e tal, e que só quem é crente tem, tá? Não é. Mas, por outro lado, é o amor que deve ser demonstrado por todas as pessoas. Isso aqui é um amor ao próximo. E aí onde reside uma das problemáticas da fé cristã, né? Uma das dificuldades da fé cristã. Porque Jesus mesmo vai falar lá no começo lá do Sermão da Montanha, ele fala assim, se vocês amam só aqueles que amam vocês, que diferença vocês estão fazendo, né? Porque até os pagãos, os gentios fazem isso. Os gentios amam aquelas pessoas que amam eles, né? Mas aí ele fala, mas vocês vão agir diferente. Vocês vão amar até os seus inimigos. Vocês vão amar até aqueles que perseguem vocês, né? É desse amor aqui que Paulo está falando. Não é um amor sentimental. Não é um amor que eu espero brotar no meu coração ou que eu sinto porque o outro também me retribui, né? É aquele amor difícil que Jesus falou lá. É o amor de amar o inimigo. É o amor de amar aquele que persegue, né? E Paulo, inclusive, vai falar de novo sobre isso em Romanos, quando ele diz, orem por aqueles que perseguem vocês, né? Ajam diferente com eles, porque você vai amontoar sobre as cabeças deles brasas, né? Ele fala um negócio assim, né? Então, tenha isso em mente, né? Esse amor aqui, ele está falando, em resumo, ele está falando do amor ao próximo, né? E esse amor é um amor atitude, vamos dizer assim. É um amor ação, não é um amor sentimento. Porque eu acho que a gente consegue, né? Ainda mais que aqui não tem nenhuma criança, né? A gente já viveu várias experiências, né? Então, eu, por exemplo, eu sei definir muito bem, dentro de mim, o sentimento que eu tinha quando eu olhava para uma moça, quando eu olhei para minha esposa, né? Quando eu olhei para minha esposa pela primeira vez, não senti isso, mas quando em determinado momento, né? Eu olhei para minha esposa e eu fiquei, nossa, sabe? Esse é um sentimento, né? É um sentimento que talvez se eu fosse mulher eu sentiria por ela, né? Isso aí já dá uma dica até de para onde, para que lado vai esse sentimento, né? Não é o mesmo sentimento que eu tenho quando alguém, sei lá, me dá um presente. Ana e Beto me deram um presente e eu fiquei, poxa, lembraram de mim, né? Naquele momento no meu coração eu senti um amor por eles. Eu já sinto amor por eles, mas naquele momento, né, eu senti um amor especial. Poxa, lembraram de mim, que bom e tal. Então eu estou meio que, é como se fosse uma devolutiva, né? Mas também se eles falassem mal de mim na minha frente, provavelmente aquele negócio ia desaparecer, né? Porque eles estão falando mal de mim. Isso é um sentimento. A mesma coisa é quando a gente tem um amigo, a gente ama muito aquele amigo, é um cara chegado e tal, de repente aquele amigo te trai, aquele amigo te vira as costas, aquele amigo, enfim, te faz um mal, te causa um mal, né? E aí você sente aquele pesar, aquela coisa toda, mas se a situação não muda, aquele amor morre, né? O próprio amor de marido e mulher, se a gente não souber cultivar, chega uma hora que aquele amor desaparece, né? Aquele sentimento, né? E aqui a Bíblia está falando de um amor que é diferente. Ele está falando, por exemplo, de um amor de uma mãe por um filho, e aí a gente percebe para onde também, que lado vai esse amor, de uma mãe pelo filho, que o filho pode maltratar, o filho pode virar bandido, o filho pode falar o que for, mas a mãe não deixa de amar ele, né? Eu até pensando sobre isso, meditando sobre isso ontem, me deu uma certa tristeza de perceber como as coisas mudaram ao longo de 2000 anos, né? Porque, por exemplo, se eu estivesse falando com vocês aqui, ao contrário do que eu falei agora, né? Eu disse assim, é como se fosse o amor de um pai por um filho, que o filho faz o que
que quer e erra, não sei o que, e o pai continua amando. Talvez vocês vão pensar assim, é bem assim que acontece, não? Porque pai não ama igual mãe, não. E realmente, na nossa realidade atual, né, na nossa atual condição de sociedade, a gente não, eu pelo menos, não sei se alguém discorda de mim, mas eu não consigo enxergar o amor de pai da mesma forma que eu enxergo o amor de mãe. Porque pelos exemplos, inúmeros exemplos que a gente conhece e que a gente às vezes vê à distância, a gente percebe como é tão fácil um pai abandonar um filho, né? Como é muito fácil, e é uma coisa que me deixa assim, eu fico extremamente revoltado com situações como essa, de um pai ter a coragem de abandonar a esposa e um filho pequeno e sair de casa e ir para outra família, né? Agora é muito raro a gente ver isso acontecer com uma mãe. Acontece, mas é muito raro, né, acontecer. Só que nos tempos bíblicos, por mais que naquele tempo, né, para nós hoje, para a sociedade atual, fossem tempos atrasados, né, tempos patriarcais, tempos machistas, né, o amor de pai fazia mais sentido, né? Os pais, eles estavam muito mais presentes. O pai era aquele que passava, de fato, a herança, não apenas a herança material, mas a herança cultural, né? Era o pai que comunicava, por exemplo, a progenitura, não era a mãe, né? Então, existia uma relação mais profunda, né? Então, eu fico meio triste que a gente não possa usar o exemplo do pai, a gente tem que usar o exemplo da mãe, né? E certamente um exemplo de Deus, né? Porque Deus é exatamente assim. E aí Deus não é mãe, Deus é pai, né? De a gente ser como a gente é, e eu estou falando só da gente. Estou falando só da gente aqui, que está nessa sala aqui. Nós somos pecadores, continuamos a ser. Do nosso ponto de vista, a gente continua a decepcionar Deus com nossas atitudes, né? A gente continua a fazer promessas a Deus que a gente não vai mais fazer algumas coisas, a gente faz. A gente faz promessas a Deus que a gente vai se dedicar mais e muitas vezes a gente se dedica menos, né? A gente fraqueja, etc, etc. E o amor de Deus não se move, ele continua do mesmo jeito, né? Tem um autor aí famoso que fala isso. Não existe nada que você possa fazer ou deixar de fazer para que Deus te ame mais ou menos do que Ele te ama. Deus já te ama na medida perfeita e Ele não deixa de te amar, mesmo que você erre, né? Então é por isso que muitas vezes a gente associa o ágape ao amor de Deus, né? Por causa disso, porque o amor perfeito é o amor de Deus, né? E é isso que Paulo está falando aqui. Então ele diz, se eu tiver os dons das línguas e esse amor não tiver em mim, vai servir para quê esse dom de línguas? Aí ele fala, vai ser como um sino que ressoa, um prato que retine, ou seja, vai ser como se fosse um objeto inanimado produzindo um som que não tem nenhum sentido efetivo, né? Que não tem nenhuma, de si mesma, não tem nenhum objetivo real. Ele faz um barulho, é só barulho, é só ruído, né? Aí ele continua no versículo 2 e diz, ainda que eu tenha o dom de profecia, olha os dois dons que ele está falando aqui, percebe? Línguas e profecia, que vai falar lá no capítulo 14. Ainda que eu tenha um dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas e não tiver amor, nada serei. O que adianta a pessoa, e aí o detalhe é, se a pessoa tem um dom de profecia, né? Partindo aqui do exemplo de Paulo, vamos chamar isso de parábola, né? Como se fosse uma parábola. Se a pessoa tem um dom de profecia, é porque ela tem o Espírito Santo, né? Não é possível alguém ser profeta se não tem o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo usa a pessoa para dar uma profecia. Quando ele fala aqui sobre saber os mistérios e o conhecimento, também está embutido aí, né? Porque tudo isso vem de Deus, vem da parte de Deus. Até uma coisa que eu não sei se eu falei, e talvez eu fale lá de novo no capítulo 14, mas a gente tem que entender profecia na Bíblia não apenas como anúncios de futuro, né? Porque a gente geralmente associa isso, e a própria palavra profecia, ela tem esse sentido, tem um sentido de algo que é falado para o futuro, né? Mas
Muitas vezes a profecia é o pastor pregando aqui na frente. Isso também é profecia. Ainda mais que a gente ora, né? Senhor, usa o teu servo. Usa ele para falar o que o Senhor quer falar. Isso é profecia. Se Deus de fato usar ele para falar o que Deus quer que a gente ouça, é uma profecia, né? Então a gente tem que desmistificar um pouco isso também, até para quando a gente chegar no capítulo 14, a gente entender o que Paulo vai falar sobre profecia, né? Inclusive, alguém lembra aqui quem foi o primeiro profeta da Bíblia? Quem foi a primeira pessoa a ser chamada profeta na Bíblia? Alguém lembra? Pastor. Quem? Ó, acertou. Vai ganhar um prêmio. Não, não tenho nada para te dar aqui não. Um copo d'água. Abraão foi a primeira pessoa chamada de profeta na Bíblia. Quando lá acontece aquela situação que inclusive o profeta Abraão mentiu, né? E dizendo, não, essa aí não é minha mulher não, é minha irmã, não sei o que e tal. Aí o faraó, né, inocentemente, talvez, pegou ela para ser mulher dele, né? E antes que ele consumasse a união com ela, ele teve um sonho, uma revelação de Deus, e Deus falou assim, ó, não toca nessa mulher não, que ela tem dono, ela tem marido e tal. E aí o engraçado da história é que a coisa aconteceu por causa do erro de Abraão, né? Convenhamos. Mas Deus fala para o faraó, eu agora estou em dúvida se é faraó, porque tem duas histórias parecidas, né? Vou dizer que é faraó, mas não tenho muita certeza se for o faraó ou se for o outro rei lá. Mas ele fala assim, e peça para ele orar por você, para que não venha maldição para a sua casa, porque ele é profeta. Deus é que diz que Abraão é profeta. Aí eu pergunto, existe alguma profecia de Abraão na Bíblia? Está lá anotado alguma profecia? Eis que te digo, eis que revelação de Abraão. Tem? Alguém já achou isso na Bíblia? Não existe. Então significa que Abraão foi chamado de profeta por quê? Porque Deus falava com ele, né? Porque se alguém perguntasse, Abraão, qual é a vontade de Deus? Ele podia dizer, a vontade de Deus é essa, porque ele me falou. Então é por isso que ele era profeta, né? Então, ainda que uma pessoa tenha esse dom, ainda que ela conheça os mistérios, ainda que ela tenha um conhecimento, né? Se ela não tiver amor, não vale de nada isso. O dom poderoso, maravilhoso, é anulado pela falta de amor, né? Fernando, acho que podia ligar o ar, pelo menos um aqui, para a gente não morrer, hein, Fernando? Liga um ar aí, porque fechou as janelas e... Até por causa do som, né? Não sei se incomoda os vizinhos. Eu não falo alto, mas... E ele fala a mesma coisa da fé, né? Se eu tiver uma fé capaz de mover montanhas, ele está citando quem aqui? Ele está citando Jesus, né? Jesus falou, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para essa montanha, sai daqui e se jogue no mar. Né? Então ele está dizendo, se vocês tiverem essa fé, aí você fica imaginando, vou ser honesto, eu não tenho essa fé. Ou se eu tenho, eu nunca usei. Porque eu nunca botei nenhuma montanha para cair no mar. E nem nada do tipo. Mas pensem aí, se vocês tivessem a fé capaz de fazer coisas assim, que vocês mesmos ficariam, né, assustados e surpreendidos. É muito poder, né? Claro, a gente sabe que o poder não está em nós, o poder não vem de nós, mas poderíamos dizer assim, é um poder canalizado através de nós, né? É o poder de Deus que por intermédio da minha palavra faz acontecer. De repente chegar para uma pessoa que está morrendo, um câncer, qualquer coisa do tipo, ou morto, né? Está lá morto, e aí você fala, em nome de Jesus, levanta, e o morto levantou. Aí Paulo está dizendo, se você tiver esse poder, essa fé, e se o amor não estiver agindo junto com esse poder, não vai adiantar nada, né? Esse amor é um amor pelo que eu estou fazendo ou amor pela pessoa? Amor pelo próximo. É uma pergunta até engraçada essa sua, né? Porque em lugar nenhum, pelo menos não nos escritos aqui de Paulo, a gente encontra nada parecido com isso, né? O amor pelo que se está fazendo, né? Na verdade, as coisas
que se faz são tratadas quase como se fosse uma obrigação, né? Ele mesmo fala isso, né? O que eu faço, eu prego o evangelho porque é uma obrigação minha. Faço por amor, não. Porque se fosse por amor, eu não amaria. Eu estou sofrendo, né? Faço por obrigação. Mas aqui é um amor ao próximo, né? É o amor demonstrado pelas pessoas. Agora, esse também está dessa forma que Paulo, quando fala isso, é como se ele tivesse lutado contra os fariseus, Sim. por conta da hipocrisia. Aquilo que eles falavam pegava, mas não existia esse amor verdadeiramente o interesse pelas pessoas assim, fazia só para Sim. E o Manilho falou aqui sobre a questão da hipocrisia dos fariseus, dos saduceus, né? Que como se Paulo tivesse, como se esse recado fosse para eles também, né? Mas eu vou mais fundo nisso aí, porque essa carta foi escrita para os coríntios, né? Talvez tivesse ali no meio dos coríntios algum fariseu convertido, mesmo, não sei. Mas quando a gente vai ver os problemas da igreja de Corinto, a gente percebe que o âmago do problema é a falta de amor. E a falta do amor uns pelos outros mesmo, né? Quando Paulo, por exemplo, vai falar da ceia, o problema era o quê? Era a falta de amor. E aí, por favor, entendam, né? Não vamos simplificar essa palavra. Amor aí tem um sentido muito profundo de cuidar do outro, de se preocupar com o outro, de considerar o outro superior a si mesmo. É esse amor aqui. Eles não estavam fazendo isso. Eles estavam tratando os pobres como qualquer coisa. Os judeus estavam tratando os gentios como impuros. Os gentios estavam tratando os judeus como outra coisa. Ou seja, o amor não estava permeando aquela igreja. E, no entanto, era uma igreja cheia de dons, né? Era uma igreja onde... Porque, veja, irmãos, quando Paulo fala sobre os dons, em momento nenhum Paulo vai dizer: vocês estão vivendo hipocrisia, vocês estão achando que estão com dons e não estão, vocês estão achando que estão falando língua, mas é mentira. Ele não fala isso em momento nenhum. Ele sempre trata os dons daquela igreja como dons reais, verdadeiros, né? Mas, no entanto, não estavam agindo com amor uns com os outros. Então ele está dizendo: gente, isso não está adiantando nada. É igual a história vou dar a palavra, é igual a história da oferta, né? Pegando o próprio exemplo de Jesus, todo mundo estava dando muito dinheiro ali. A viuvinha veio só com uma moedinha, mas a única pessoa que deu com amor foi ela. Obviamente aqui é um amor diferente, que é um amor por Deus, né? Mas é a mesma coisa. Quando a gente dá por dar, Deus não aceita. Seu dinheiro vai estar aqui, vai ser usado, mas Deus não aceitou, né? Não foi transferido lá para sua conta lá o crédito, não foi, né? Agora aquele que deu pouco e que deu com amor, né? Então é diferente, né? Tentar botar as coisas em situação difícil, quando procurar a equação dos dois maiores mandamentos: amarás a Deus sobre todas as coisas, ao próximo mesmo. Aí para complicar mais ainda, fizeram assim: quem é o meu próximo? Aí não parava no funcionário não. E parece que cabe perfeitamente relacionadas com esse exemplo da palavra. Isso. Que inclusive, quando Jesus fala isso, ele diz, né? Ele não fala, o mais importante é esse e o segundo é esse. Ele fala assim: o outro semelhante a esse, né? Porque perguntam qual é o mandamento mais importante. Então ele diz: olha, na verdade é 2 em 1. Os dois têm a mesma importância, é amar a Deus e amar o próximo. E quando a gente aprofunda nisso, que a gente nem tem como fazer isso aqui agora, né? Se a gente se aprofundar nesse assunto, a gente com certeza vai fazer um seminário, né? Livros e livros já foram escritos sobre isso. Mas quando a gente pensa que é impossível que alguém ame de fato a Deus e não ame o próximo, é possível que alguém ame o próximo e não ame a Deus. Isso é possível. Mas um amor genuíno acho um pouco improvável, né? Existe um nível de amor pelo próximo que é algo que Deus, como é o caso mesmo do inimigo, né? Também é amor ao próximo aí, né? Porque Jesus, aí onde é que você falou, né? Aí pergunta: mas quem é o próximo? Até como que pensando assim, tomara que ele
Me livre de problema aí quando me definir o que é próximo, não o que é próximo, Senhor. Né? E essa palavra, às vezes a gente não tem a dimensão de como ela é extremamente clara. O que é meu próximo? O que é que está próximo a você? Quem é que está do teu lado? É isso. O amor a quem está do lado. É isso. Quem está do teu lado? Ah, é o macumbeiro. É ele mesmo que você tem que amar. Quem está do teu lado é o estuprador. É ele mesmo que você tem que amar. Quem está do teu lado é meu pai. Ame. Ah, quem está do meu lado é o estrangeiro, é o samaritano. É o que é meu inimigo. Não, você tem que amar ele também. Ele não está do teu lado? Mais perto. Quem está do teu lado? Pois é. Pois é. E ele vai falar sobre isso. A gente já leu essa passagem de Paulo para o casamento? Não, né? Acho que já leu? Não, a gente não leu ainda não. Que ele vai falar da comparação, né? E ele vai falar sobre isso, do amor, comparar o amor que o marido deve ter com a esposa ao amor de Cristo pela igreja, né? Que é um negócio mais pesado do que isso. Não vai achar. Isso. Lá a gente vai falar sobre isso, né? Acrescentar mais um ponto a esse negócio aí, de perceber como muitas vezes essa questão é mal entendida, né? Mal compreendida e mal ensinada, né? Então ele diz: não tiver amor, não nascerei. Versículo 3: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado. Aí eu vou mudar um pouquinho o texto. Se não for movido por amor, não vale de nada. Se o cara pega toda a riqueza dele e dá para os pobres, mas ele dá para aparecer, ele dá para todo mundo achar que ele é bom, né? Ou para se livrar de imposto, eu não sei, né? Qualquer outro motivo que não seja movido pelo amor por aqueles pobres, não vale de nada. E é óbvio que quando Paulo fala nada disso me valerá, ele está falando isso em relação a Deus. Porque em relação à humanidade a gente pode enganar, né? Eu posso enganar a humanidade. Gente, tem coisas absurdas que acontecem que parece que às vezes a gente pensa assim, que nada, isso é igual de filme, não é possível que ninguém faça isso não. Mas tem gente que faz doações, né? Grandes doações, o cara é milionário e tal, aí ele faz uma grande doação, sai na mídia e tal, depois ele pega aquele dinheiro de volta. Só para aparecer, só para dizer, não, o cara é milionário, ele tem que fazer alguma coisa. Ainda mais hoje em dia, né? Existe uma cobrança social sobre isso, né? Ah, a pessoa tem que doar o dinheiro, a pessoa tem que deixar de ser ganancioso, não sei o quê. E muitas vezes a pessoa faz porque tem que fazer, por obrigação. Então, assim, para o pobre, vai resolver, óbvio, né? Se chegar na mão dele ali aqueles milhões que o cara doou, ótimo, vai resolver, né? Para a sociedade, todo mundo, ó, vai aplaudir, ele vai receber o aplauso. Mas é também como Jesus fala lá, ó, quando vocês forem dar, parece até que Paulo está ecoando muita coisa lá do Sermão da Montanha, né? Jesus fala, quando você for dar, que a sua mão direita não saiba o que faz a esquerda e vice-versa, né? Não faça que nem os fariseus que gostam de tocar sinos, né? Dizem, né? Eu não sei se isso é fato, mas dizem que eles andavam com um sininho, os fariseus andavam com um sininho pendurado na orla, né? Na manga da roupa. E aí quando eles iam dar as esmolas para os pobres, porque isso, eu já falei isso aqui, o judaísmo até hoje considera que dar esmola é como se fosse um mandamento, né? Então eles têm que cumprir esse mandamento. Ele chamou isso de justiça da esmola. Então eles se sentiam obrigados a dar esmola, mas eles davam esmola e balançavam a mão ali, ó, na hora de jogar as moedinhas, para todo mundo, olha, o fariseu está dando esmola, né? Coisa que pra gente hoje parece tão absurda isso, né? Mas era o que acontecia. Jesus fala, isso é hipocrisia, não faça isso. Por isso que ele fala que a sua mão direita ou esquerda não saiba o que a outra faz, né? Porque eles, aí é o ponto que eu queria chegar, porque eles já receberam a recompensa deles. Qual foi? Os aplausos. Os aplausos que eles receberam quando eles fizeram essa demonstração pública, né, de caridade,
essa é a recompensa que eles vão receber. Não, de Deus não vão receber nada. Agora, se você fizer escondido, e aí, claro, entendam, né? Porque tem gente que é neurótica com esse negócio. Eu já conheci gente que é tão neurótica com isso aí, que, eu não lembro qual foi a circunstância assim, mas a pessoa, ela não vinha nem aqui na frente dar o dízimo, ela dava escondido o dízimo. Chegava para a pessoa lá que, né, o tesoureiro e tal, aí dava assim, ó, toma aqui meu dízimo. Por quê? Não, porque Jesus disse que quando a gente der, não é para aparecer. Também não é isso, pelo amor de Deus, seja maduro, né? O que Jesus está dizendo é, não faça alarde, não faça para a sua própria vanglória. Porque se você fizer para a sua vanglória, Deus não vai te recompensar em nada. E a recompensa de Deus é melhor, né? A bem da verdade, a recompensa de Deus geralmente não é o que a gente quer, mas é melhor, né? E aí no 4 ele fala, o amor é paciente, o amor é bondoso, e ele vai falando várias coisas. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não age de forma inconveniente, não procura seus próximos interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. E aí, se a gente for parar aqui um pouquinho, vou falar rapidamente sobre cada ponto, né? Que é interessante. Aí é onde eu falei, né? Que quando a gente pega esse trecho aqui, a gente percebe que Paulo não está falando apenas de um amor comum. Ele está falando de um amor que é uma atitude, é uma ação. Então, por exemplo, o amor é paciente. Paciência não é um sentimento. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito impaciente. Na verdade, sim, eu sou impaciente, mas eu acho até que eu até sou paciente, né, em certo aspecto. Por exemplo, eu não sou do tipo que meu filho faz um negócio errado, eu meto logo a mão nele. Eu não sou assim. Eu sou de ameaçar, inclusive. Eu ameaço muito e não faço. Eu até erro nisso. Eu ameaço muito e não faço. Rapaz, não faça isso, você vai tomar uma surra. Mas eu não dou a surra, sabe? Se abusar demais, eu até dou uma palmada. Me processa. Mas eu tento exercer essa paciência, né? Exercer a paciência. Não é um sentimento que está em mim, porque dentro de mim, né, em determinadas circunstâncias, talvez eu agisse diferente, né? Mas eu sou impaciente mesmo, não tenho que admitir. Às vezes eu sou impaciente até com o que eu ouço as pessoas falarem. Às vezes as pessoas falam um negócio absurdo na minha frente, eu fico bem impaciente até. Mas aí eu me seguro, sabe? Eu não vou falar nada, porque vai ficar mal até para mim, né? Eu vou passar como uma pessoa desagradável, uma pessoa pavio curto, mas a verdade é que aquilo que a pessoa falou na minha frente, não é dar vontade de bater, às vezes, não é bater, mas às vezes de brigar mesmo com a pessoa, porque é absurdo que ela falou, né? Mas eu me segurei. Então a paciência é o quê? É uma atitude. Então olha o que Paulo está falando. O amor verdadeiro, o ágape, ele é paciente, ele não é impaciente, ele espera, ele sabe esperar, né? Ele sabe se controlar. O amor verdadeiro, ele é bondoso. Essa palavra tem o sentido de ser gentil. Eu ia até fazer um comentário aqui de casamento, mas deixa eu falar. Esse termo bondoso tem a ver com ser gentil com as pessoas. O amor verdadeiro, ele é gentil. Ele não é áspero. Ele não age de maneira grosseira com os outros, né? Aí você já vai aí, quando eu for falando, você já vai pensando se é assim que você está agindo com as pessoas, né? É sobre o amor dos dois, né? Lá em Êxodo, capítulo 39, Deus manda fazer a veste dos sacerdotes. Na 24, diz assim: toda a obra das sobrevidas fizeram romãs de estojo azul, carmesim e envelhecido. Fizeram comparinha de ouro puro e as colocaram no meio das romãs e toda a obra das sobrevidas. Uma comparinha e uma romã, outra comparinha e outra romã. E toda a obra das sobrevidas para se usar alguns ramos pelos frutos, e que as romãs eram os frutos e as comparinhas eram a moça. Então, uma batia da outra, dizendo que uma pertencia tanto o amor quanto a
para quem não ouviu aí, o pastor está falando sobre a veste sacerdotal, que na orla da veste existia sinos e romãs, né, feitas de forma artesanal, e que haveria um sentido nisso de frutos e dons, né, frutos e dons alternados, né, e sendo que um batia no outro como se um dependesse do outro. E é exatamente o que a gente encontra, né, aqui nessa passagem e outras, porque uma coisa depende da outra. Da mesma forma que Tiago fala que é impossível não existir obras onde existe fé, né, é impossível não existir um serviço prestado ao próximo onde existe um amor ao próximo, né? Alguém que diz que ama o próximo, como o próprio Tiago me fala, como é que você vai dizer, Deus te abençoe, crê em Jesus e não sei o que, e depois vai embora e resolve aí o teu problema com comida? Isso não é amor, né? O amor se dói com a situação do outro, né? E aí, do outro lado também, é o que o Paulo está falando aqui, o dom sem o amor, ele não tem sentido. Pode ser até que ele exista, pode ser até que ele aconteça, né? Mas ele não tem sentido. Para Deus não tem validade se o amor não estiver presente, né? E toda vez que eu falo de amor, eu fico com vontade de sempre esclarecer, porque o mundo fala tanto de amor, né? Oh meu Deus, fala tanto de amor, até em campanha política vem falar de amor, né? E a gente sabe que não é esse amor que a Bíblia está falando, não é esse, é um amor superior a esse, né? Então, as músicas, né? O amor das músicas, 90% do amor das músicas é sexo, não é amor, né? Então a gente tem sempre que saber fazer essa diferenciação do que Paulo está falando aqui, né? É um amor genuíno, verdadeiro, amor até pelo inimigo, é bom frisar sempre isso. Não é um amor só por quem te ama, não é amor só por aquela pessoa que você sente algo, né? É o amor, atitude, né? O amor não sente inveja. Existe até uma outra tradução para isso, né? A palavra aqui é zelo. Então é como se dissesse assim: o amor não tem ciúmes de forma negativa, né? Aquela questão da posse, não se vangloria, não se orgulha. É exatamente o que Jesus tinha falado lá, né? De não fazer algo para a sua própria vanglória e por orgulho, né? Não é assim que funciona. Não age de forma inconveniente, de forma imprópria, indecente, né? Não procura os seus próprios interesses. Jesus também já tinha falado sobre isso, e Paulo também em outro momento ele fala sobre isso. Ele usa até uma expressão engraçada, ele fala assim, pelo menos as nossas traduções traduzem engraçado, né? Ela traduz assim, não cuide somente do que é seu, mas cuide do que é dos outros, né? Quase que dando a impressão assim, cuide da vida dos outros, né? Mas o que ele está dizendo não se preocupe apenas com os seus próprios interesses, mas se preocupe com os interesses do próximo, né? É exatamente esse tipo de amor. Não se ira facilmente. Eu vejo aqui novamente a questão da paciência, né? A ira é uma coisa que brota. Inclusive, eu tenho para mim que a ira em si nem é um pecado, porque a Bíblia diz que Deus também se ira, né? Agora a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Então, a ira pode produzir o pecado, né? E aí aqui o Paulo está dizendo que esse verdadeiro amor, ele é como se ele segurasse a ira, ele tivesse o poder de reter a ira, né? Não guarda rancor. É o que eu falei do negócio da mãe, por exemplo, né? Da mãe com o filho, ou de um amigo verdadeiro com um amigo verdadeiro, que de repente um age errado com o outro e depois ele chegou, cara, foi mal aqui, nada, esquece, né? É o verdadeiro amor. No versículo 6 ele diz, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. A gente falou outro dia, não foi aqui não, foi lá no estudo lá em casa, mas a gente estava falando sobre essa questão da palavra injustiça e justiça, né? Que às vezes a gente associa isso com a justiça do tribunal, ou com justiça social e tal, e que está embutido também no sentido, mas justiça na Bíblia significa agir de forma correta, né? Agir segundo os padrões de Deus,
Então o que ele está dizendo é: o amor não se alegra, não se interessa pela injustiça, pelo que é errado, não se interessa e não se inclina para o pecado, né? É isso que ele está falando aqui. Mas ele se alegra com a verdade. E é óbvio que verdade na Bíblia não é um conceito relativo, né? A verdade na Bíblia é um conceito absoluto. O que é a verdade? Deus e tudo que vem dele, né? As palavras de Deus são verdadeiras. A vontade de Deus é a verdade. Aquilo que Deus manda a gente fazer é a verdade, né? O Evangelho é a verdade. Então, o amor verdadeiro, ele se inclina, se a gente pudesse falar de outra forma, se inclina para o que é certo e não para o que é errado, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Novamente, a ideia da boa vontade, né? Da paciência, da esperança, né? Voltando ao exemplo da mãe e do filho, né? O filho está lá na droga, na Cracolândia, mas a mãe continua amando e esperando que um dia aquele problema se resolva e que o filho saia daquela situação. Quem produz essa esperança é o amor. Porque se um dia ela desistir desse filho, que nada, vai morrer, deixa eu falar, não tem mais jeito, né? Tudo sofre. Essa é uma parte difícil, né? Porque o amor produz também sofrimento. E tem uma coisa que alguns teólogos falam, né? Sobre a questão assim dessas características humanas que muitas vezes a gente atribui a Deus, né? Tipo a mão de Deus, né? Deus ouviu, não sei o quê, ou os sentimentos. E alguns, né? Existe uma discordância. Alguns acham que Deus é tão superior, né? Deus está tão acima da humanidade, que tudo isso são artifícios artificiais, né? Que a gente usa para poder causar um entendimento daquilo que quer se dizer a respeito de Deus. Mas Deus não se ira de verdade, Deus não ouve de verdade, Deus não fala de verdade, Deus não tem mão, etc, né? Só que quando a gente percebe que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, por mais que a gente tenha o conceito bíblico de que Deus é espírito, né? E que Deus de fato não é um homem como eu sou, mas algumas características, né, da pessoa de Deus, elas foram transportadas para o nosso ser, né? Para todo ser humano. Então, por exemplo, o amor de Deus. É óbvio que o amor procede de Deus. Se existe amor na terra, é porque lá em Deus ele já existia. Exato, e está lá em 1 João, né? Então, esse atributo foi comunicado ao ser humano, né? E a gente está falando mais de sentimentos, né? A própria questão da ira de Deus. É tipo eu, quando às vezes eu me estresso em casa, eu penso assim, rapaz, que ideia idiota você vai ter filho, né, velho? Porque tem hora que filho só serve para estressar, velho. Tem hora que você olha assim e fala, velho, não é possível não. Eu passo um dia inteiro se estressando com a criança. E aí você pensa assim, para que eu fiz esse negócio? Aí depois você pensa, não, eu não fiz. Eu nem fiz, aconteceu, né? Eu nem planejei. Aí você fica pensando o seguinte, pensamentos furtivos, né? Quando Deus estava lá na eternidade, que talvez ele já tivesse até criado os anjos, né? E os anjos estavam ali servindo ele, porque o anjo foi criado para servir a Deus. O anjo não foi criado para ter livre-arbítrio e nada disso, não. Ele foi criado para servir a Deus. Está ali, ó. Vai lá, faz tal coisa, né? Fica aqui me louvando, carrega meu trono. Isso aqui é anjo, Deus não tinha estresse. Deus não tinha estresse. Deus não tinha tristeza. Deus não tinha ira. Aí quando Deus faz a humanidade, para a glória dele, né? Óbvio, Deus sabe de tudo. Eu estou falando humanamente, né? Mas a gente sabe que Deus sabe todas as coisas. Mas Deus vai criar a humanidade, que coisa maravilhosa que eu criei. Agora eu criei um ser diferente, porque esses aqui são meus empregados. Esse aqui não. Esse aqui eu vou fazer como se fosse meu filho. Eu vou comunicar coisas a ele que eu não comuniquei aos anjos. Eles, por exemplo,
vão ter poder criativo. Os anjos não têm. O meu poder criativo eu vou comunicar ao ser humano. Ele vai ter capacidade de fazer coisas extraordinárias. Comunicação da imagem de Deus, né? Ele vai ter domínio, coisa que os anjos não têm. Mas ele vai ter, porque eu vou criar para ele um planeta e vou dizer ele, olha, isso aqui agora é seu. Cuide aí desse negócio. Dá nome aos bichos, cuida aí do jardim. Faz o que você quiser aí, toma conta que isso aí é teu, né? Aí o homem cai, o homem peca, né? E se afasta de Deus. A partir daí, a ira de Deus surge, né? Claro, eu estou ignorando Satanás aí na história, que talvez Deus tenha se irado até antes, né? Mas fala especificamente de Deus com o homem, né? A ira de Deus veio sobre a humanidade. Deus não se irava, Deus se irou, né? Vocês não, sério mesmo, vocês não acham que Deus se entristece, não? A Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece. Se o Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo é Deus, né? Deus se entristece com as coisas da humanidade. A Bíblia diz que por nós, pelo povo dele, Deus tem ciúmes, né? Porque ele quer exclusividade. Ele não admite que você cultue outro Deus, que você coloque outra coisa no lugar dele. Isso é o ciúme de Deus. Não é aquele ciúme, eu vou embora, né? Ou então do tipo, vou lhe matar. Não é ciúme. É o ciúme de pensar, eu quero você só para mim. Eu quero você só para mim. Eu quero que o seu amor seja para mim. Não quero dividir seu amor com ninguém, né? É exatamente a palavra original, esse zelo, né? Então, é muito interessante pensar nessa questão de que esses sentimentos que existem em nós, eles não são exclusivos nossos, eles vêm de Deus também, né? Eles vêm da parte de Deus. E o sofrimento, e é onde eu quero chegar, é que Deus sofre. Deus também sofre. Porque quando ele vê tudo aquilo que ele criou sendo destruído, né? Sendo desviado, você acha que Deus não sofre? Sofre. Mas aí, olha o que Paulo está dizendo. O verdadeiro amor enfrenta o sofrimento. Ele sabe que o sofrimento faz parte do processo, né? Justamente por quê? Porque eu amo apesar de. Eu amo independente de. Então, eu amo ele, mas ele não me ama. Eu não vou sofrer pelo fato dele não me amar? Claro, né? Isso os apaixonados sabem muito bem, né? O cara ama a moça ama o rapaz, mas não é correspondido. Olha o sofrimento desgraçado. É por isso que o povo faz música, né? É por isso que existe música popular, justamente por causa disso. Aí o povo já fala, amor é sofrimento. Não é bem amor que é sofrimento, não, mas o amor contém sofrimento, sim, porque você vai amar apesar de o outro não te amar, de o outro não te respeitar, né? De o outro não te corresponder, mas você vai continuar amando do mesmo jeito, né? Uma oração o amor cachorro. Esse eu não conheço não. Como é amor cachorro? Como é que bate no cachorro? É o amor do cachorro. Sim, por que? Não entendi. O amor que ele tem por você. Você bate nele, você Ah, sim. Isso aí tá parecendo uns arrocha que tem por aí. Música de arrocha. Tem amor, Joga na parede. tem um amor, Eu perdoo a facada. quando passa o rosto com ele é fiel. Mas pois é, porque no caso dele, obviamente que a gente não vai chamar isso de amor propriamente, né? Não esse amor, mas aquilo que o cão, né? Ele tem pelo dono é puro. É puro. Ele não tem nem a racionalidade de pensar, eu vou deixar de amar porque ele não me ama. Ele não tem essa racionalidade, né? O que ele tem é aquele instinto, eu não sei explicar o que é, vamos chamar de amor entre aspas, né? Aquele afeto que ele sente pelo dono, porque o dono, e aí claro, aí é onde entra. Cachorro que é maltratado desde o começo, ele tem medo, né? Ele tem medo. Mas se o cão ele é bem tratado, depois ele passa a ser maltratado, ele não esquece o amor, né? Dizem que o elefante também é assim, né? O elefante, até que tem aquela história da memória do elefante, né?
os elefantes de circo, por exemplo, eles são, desde pequenos, né, eles são levados para o circo. E aí ele fica preso naquela coisa no pé dele, naquela corrente, para ele não fugir. Quando ele é pequeno, ele tenta sair daquela corrente várias vezes e não consegue. Ele cresce entendendo que ele nunca vai conseguir sair. Quando ele fica grandão, que ele tem poder para poder sair, ele não sai. Por quê? Porque ele aprendeu que ele não consegue. De certa forma, é uma burrice, né? É uma idiotice dele. Mas é assim que ele é. Ele aprende que ele não pode. Ele não tem condições de fazer aquilo. Então ele nem tenta mais. Ele não sabe que ele não pode, né? Então, enfim, são as comparações, né, que a gente tenta fazer. Vamos correr aqui para a gente fechar. Eu achei que ia ser tão rápido essa aula. Versículo 8. O amor nunca perece, ele nunca desaparece, ele nunca morre. O amor ágape, né? O amor que não é sentimento. Olha por que esse amor não é sentimento. Porque o sentimento, ele desaparece. Por melhor que seja, um dia o sentimento pode desaparecer. Mas o amor, o ágape, ele nunca perece, ele nunca desaparece. Mas as profecias desaparecerão. Sério? As línguas cessarão. Ué, é mesmo? O conhecimento passará. E é interessante essas coisas que Paulo fala, depois ele vai falar sobre também fé, esperança e amor. Mas olha que interessante. Novamente, Paulo está trabalhando no contexto dos dons, né? Então ele está dizendo, ó irmão, lá no capítulo 14 eu vou até dizer isso para você, o dom de profecia é o mais importante. Mas um dia a profecia vai ser desnecessária. Não vai precisar mais. No dia que você estiver face a face com Deus, você vai precisar de profecia para quê? Quando Deus estiver falando com você face a face, você vai precisar de profecia para quê? Não precisa mais de profecia, ela vai ser descontinuada, né? Língua. Paulo vai dizer, se atendo especificamente a esse objetivo, Paulo vai dizer que a língua serve para a gente se comunicar diretamente com Deus e para a gente ser edificado espiritualmente. No dia que você estiver na presença de Deus, que mais do que isso, mais do que apenas estar na presença de Deus, lá no versículo 15, Paulo é arretado. Porque quando você lê com cuidado o que Paulo escreve, você percebe que parece que ele já está com tudo na mente que ele vai falar. Ele já está tratando de coisas aqui que ele vai tratar no capítulo 15, quando ele vai falar da ressurreição e tal, né? No dia que você ressuscitar, você vai ser semelhante a Deus. Você vai ser de fato semelhante a Deus. Aquela promessa da serpente lá é mentira. Essa aqui é verdade, né? No dia que você for semelhante a Deus, você vai precisar falar em língua para quê? Você já vai falar na língua de Deus. Quando você estiver lá diante da presença dele, você vai conversar com ele em português? Essa linguinha bestinha. Você vai falar na língua dele, porque Deus tem uma língua, não sei qual é, mas você vai falar na língua dele. A língua vai desaparecer. O conhecimento, irmãos, isso que a gente está obtendo aqui é conhecimento, não é? A gente precisa desse conhecimento? Claro. Meu povo padece por falta de conhecimento, né? A gente precisa do conhecimento. O conhecimento da verdade, o conhecimento bíblico, a gente vai correr atrás dele até quando não conseguir mais. Mas Paulo está dizendo, e isso é até meio frustrante, né? Porque ele está dizendo assim, ó, você vai correr atrás desse conhecimento até o dia que você morrer. O dia que você morrer, você não vai precisar mais dele. Sacanagem, né, velho? Tem que passar a vida toda correndo atrás desse negócio, quando chegar no final não precisa mais. Mas, obviamente, que esse conhecimento, Paulo também fala isso, esse conhecimento produz vida, né? Ele é que nos conduz à vida. Mas um dia, ele vai passar, ele vai se tornar desnecessário também. E aí vou correr nessa parte aqui, que ele usa algumas metáforas, né? Então ele fala, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. É tudo parcial. As profecias são parciais, a gente não sabe tudo. Deus não revela tudo, Deus só revela aquilo que é necessário, né? Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então ele está dizendo que a profecia é imperfeita. Ele está dizendo que as línguas são imperfeitas. Ele está dizendo que o próprio conhecimento, ele é imperfeito. Porque a gente já fala isso aqui várias vezes. A Bíblia não revela tudo. A Bíblia só revela o que a gente precisa saber. Tem um monte de coisa que a gente fica curioso para saber, né? Às vezes umas coisas bobinhas. Assim, poxa, podia estar escrito aí como é que foi esse negócio. Eu falo, não, eu não quero
que você sabe isso não? Vai catar o que já está lá e que já está difícil de entender e deixa para lá o que não está, porque o que não está é mais complicado, né? Então, o que é imperfeito vai desaparecer. E o que ele está dizendo quando vier o que é perfeito? O que ele está se referindo aqui? Não é, porque Jesus já veio. Ele está se referindo à ressurreição. Ele está falando sobre o mundo vindouro. Quando ele diz, quando vier o que é perfeito, ele está se referindo à nova ordem que Deus vai instaurar. Porque lá no capítulo 15 ele vai falar sobre isso, né? Em determinado momento, inclusive o judeu usa essa expressão, o mundo vindouro. Existe este mundo atual, do jeito que ele está, cujo príncipe é Satanás, inclusive, né? Mas existe um mundo vindouro. Esse mundo vindouro é o mundo do novo céu, da nova terra, onde a nova Jerusalém desce do céu, onde Deus habita no meio do povo. Não é nem o povo que habita com Deus, é Deus que habita no meio do povo, né? Então, quando vier esse tempo perfeito, tudo que é imperfeito vai desaparecer. Aí ele continua aí nas metáforas, né? Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, como criança. Quando me tornei homem adulto, deixei para trás as coisas de menino. É exatamente isso que ele está falando aqui. Hoje nós somos meninos, nós somos crianças. Tudo nosso é imperfeito, tudo nosso é limitado. Nosso conhecimento é só até um limite. A gente não consegue passar daquele limite. A nossa visão, ela é restrita. Eu já falei isso aqui. Vocês sabem que até a percepção de mundo que cada um tem é diferente um do outro? Porque a nossa mente é que interpreta o que a gente vê. A ciência fala isso. A nossa mente interpreta. Então, por exemplo, se tiver um distúrbio mental, eu posso estar falando com vocês, eu olho para o lado e estou vendo um defunto aqui do meu lado falando comigo. E é real. A pessoa que tem alucinação, a pessoa que é paranoica, né, que tem esquizofrenia, ela vê. Não é um sentimento. Ela vê a pessoa ali na frente dela, olhando para ela. Ela está andando na rua, ela vê uma pessoa de boné seguindo ela, né? É uma percepção que a mente produz, né? Então você vê como a gente é fraco, como a gente é limitado. E veja lá o mundo espiritual, né? O mundo espiritual está aqui, ó, permeando a gente agora, e a gente não tem a mínima condição nem de ter um vislumbre, né? A não ser que Deus abra a nossa mente. Então, quando a gente se tornar perfeito, quando a gente se tornar homem ou ser humano, né? Homem e mulher adultos, nós vamos deixar para trás as coisas de menino. Ele está falando da ressurreição, né? Do novo homem que vai ser formado, de uma nova mulher na ressurreição. Versículo 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como num espelho, mas então veremos face a face. Agora ele está falando de Deus, né? Veremos Deus face a face. E vocês sabem que antigamente, no tempo de Paulo, o espelho não era o espelho de hoje, né? O espelho de hoje a gente vê a nossa imagem perfeita. Naquele tempo, o espelho era um latão polido, né? Um metal polido, que a pessoa conseguia se ver, tipo quando a gente se vê em calota de Fusca, né? Te vê lá aquele negócio, mas a imagem não é perfeita. É uma imagem meio borrada, é uma imagem meio distorcida, né? E é isso que ele está falando. A gente vê Deus, a própria verdade, a gente vê ela distorcida, não para mal, mas é porque a gente não consegue vislumbrar ela perfeitamente, né? Mas um dia nós vamos ver ela face a face. Tudo isso aqui é escatologia que o Paulo está falando, né? Vamos ver ela face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Olha a questão aqui da gente ser igual a Deus. Porque ele está dizendo que hoje o meu conhecimento é parcial. Mas lá, na nova vida, no novo mundo, eu vou ter o mesmo conhecimento com o qual eu sou conhecido. Ele está falando de quem? De Deus, né? Do mesmo jeito que Deus me conhece, eu vou conhecer a Deus. Deus me conhece, velho, até meus átomos. Deus, até se Ele quiser me fazer uma gracinha, uma piada, eu vou assim, rapaz, um átomo teu deu um pulo muito doido aí agora dentro do teu coração. Ele vê isso, né? Então, Ele está dizendo que lá, quando a gente vê Deus face a face, a gente vai compreender e conhecer a Deus
do mesmo jeito que Deus conhece a gente. Olha como isso é profundo, né? E aí ele finaliza: assim então, agora, neste mundo, nesta era, nessa nossa realidade, existem 3 coisas que permanecem, né? Eu entendo até quando ele diz de permanecer, no sentido de são as bases, né? As nossas 3 bases são a fé, a esperança e o amor. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé eu não alcanço justificação, né? O que me justifica é a fé. Então a fé é um dos pilares da minha vida. A esperança, porque Paulo vai falar inclusive em 1 Coríntios 15, se a gente não crê que Jesus ressuscitou, e a gente não crê que um dia seremos ressuscitados, nós somos o quê? Os mais miseráveis de todos, né? Então, a esperança, eu até diria assim, filosoficamente, a fé me justifica, e a esperança mantém a minha fé, porque o que mantém a minha confiança, né, em Deus e nessas coisas, é a esperança de que um dia eu vou alcançar isso, e o amor, né, que é a base de tudo. E ele fala, desses 3, o mais importante é o amor. E aí, não sei, só para finalizar, não sei se já para pensar nisso, mas a fé é tão importante, né? Um dia a fé também vai acabar. Não vai precisar mais de fé, né? Por quê? Olha o que diz que é fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se esperam. Você vê que fé está aliada à esperança, né? Se eu receber o que eu espero, eu não preciso mais da convicção da esperança, porque eu já recebi, né? E se eu ver face a face aquilo que eu, pela fé, eu tenho que crer que existe, eu não preciso mais de fé. Fé morre, acabou, não preciso mais de fé. A esperança também. Eu tenho esperança de um dia melhor. No dia que o dia melhor chegar, você precisa esperar mais pelo quê? Por nada, né? Então, quando a gente chegar lá, na presença de Deus, a fé e a esperança, elas vão desaparecer. Agora, irmãos, pensem na profundidade disso. Aí eu peguei essa passagem que até o acho que o Fanac Leão citou aí, que é 1 João, versículo 4, capítulo 4, versículo 8, se não me engano, que ele diz, Deus é amor, né? Como eu falei, o amor vem de Deus. Se Deus é amor, é por isso que o amor nunca vai acabar, porque Deus é eterno, né? Se Deus é eterno, o amor também é eterno. Então, a nossa vida, a nova vida que a gente vai ter no futuro, ela vai ser uma vida única e exclusivamente baseada em amor. Vai ser só amor. O tempo todo amor, 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 amor. E aí, claro, não dá nem pra gente expressar como é que vai ser isso, né? Porque o nosso conceito de amor é tão tosco, tão fraquinho, né? Que eu acho que qualquer coisa que a gente possa pensar em relação a como é que vai ser essa experiência de vivenciar amor, lá não vai ter tempo, mas 24 horas por dia, né? Por Deus, pelas pessoas que vão estar lá conosco, é um negócio que foge à nossa compreensão, né? Só dá para a gente aceitar, mas lá é que a gente vai experimentar, né? Então você vê como essa passagem é escatológica, né? Até eu me espantei quando eu comecei a analisar isso aqui mais a fundo, como essa passagem é escatológica. Ela não é só romântica, né? Não é só bonitinha, poética, ela tem um sentido muito profundo. Como ela abrange esse João 3,16, como ela absorve João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o fecho. Sim. A gente até disse que isso aí é o coração do Evangelho, né? Eu sempre digo assim, não sabe evangelizar? Decora João 3,16. Não precisa mais de nada. Decora. Aí não sei como eu vou falar. Chega uma pessoa e fala, olha, Deus amou de tal maneira, pronto. Isso é o Evangelho, né? Amém. Deus nos abençoe, nos ajude a amar, né? Dessa forma. Porque, irmãos, se por um lado, esse amor, como eu falei no começo, não é estritamente um amor divino, esse amor não existe só em Deus, mas para a gente vivenciar ele dessa forma aqui, a gente precisa de Deus. E para dar um exemplo bem
bem simples e fácil de entender. De novo, é só lembrar do inimigo, né? É fácil amar quem ama a gente. É fácil amar uma pessoa ali, ou necessitado e tal. Agora vai amar o inimigo. Vai amar aquele que fala mal de você, aquele que te persegue, aquele que faz mal à sua família. Isso aí não é humano. Amar o inimigo não é humano. É divino, aí é. Então, para a gente amar dessa forma aqui, dessa forma exata como Paulo está descrevendo aqui, como Jesus descreve também, é preciso que o Espírito Santo domine a nossa vida. E é uma coisa que é um mantra que eu repito. E eu repito até para mim mesmo, né? Porque eu sou o que mais precisa. Tudo isso que a gente aprende aqui, não tem como a gente viver isso sem a direção do Espírito Santo. Se a gente não se encher do Espírito Santo, todo o conhecimento que a gente está obtendo vai levar a gente a lugar nenhum. Porque a gente não vai conseguir fazer por mérito próprio, por esforço próprio. É o Espírito Santo que vai capacitar a gente a fazer isso. A ponto de um momento você chegar, cara, como é que eu consegui amar essa pessoa? Né? Como é que eu consegui agir dessa forma? Como é que eu consegui calar diante daquilo? Espírito Santo, né? Então que o Espírito Santo domine a nossa vida, né? Que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para que, principalmente aqui entre nós, esse amor exista, né? Para que todo rancor que existe entre irmãos, porque acredite, existe rancor que existe entre irmãos, briguinha besta, tem gente brigando por causa de política, tem irmão que está sem falar, irmão de sangue e irmão em Cristo, que está sem se falar por causa de dois idiotas que estão concorrendo à presidência. Me perdoe a frase, mas são dois idiotas. Comparado a isso aqui, são nada. Comparado ao que o que Deus está mandando você fazer, que é amar o teu próximo, eles são nada. Então, a gente tem que aprender, a gente tem que evoluir nesse sentido, né? A gente tem que saber respeitar a opinião do outro, inclusive. A gente tem que saber até repreender o outro, porque às vezes a gente está certo, o outro está errado, mas você não repreende com amor, você repreende com ira, você repreende com antipatia. Aí o que você está criando aí? Você está ajudando ele vai resolver o problema dele? Não, ele vai criar antipatia a você, ele vai firmar ainda mais a ideia dele como certo, né? Então aprendamos com a palavra de Deus. Amém. Não vou falar mais nada. Deus abençoe.